Quem concorda, diga aleluia. Diga glórias a ti, Pai amado. Diga louvado seja o teu santo nome. Isso é gratidão. Não podemos começar um culto ao Senhor nosso Deus sem prestar a Ele essa devida adoração. Não sei se todos concordam, mas vivemos um tempo tão complicado, onde até mesmo as igrejas têm levado o seu povo a um desligamento de algumas questões que eu considero primordiais para as nossas vidas. Adorar ao Senhor, dizer que o seu reino é eterno, ou seja, é firmado em bondade, em fidelidade. Dizer que você está aqui não para suas questões apenas pessoais, porque não teria sentido se assim fosse, e sim para adorá-lo, para afirmar a sua vida em arrependimento, diante de uma misericórdia eterna, justa, em nome de Jesus. Intitulei essa mensagem com o título Cuidado. Cuidado, não seja enganado. Muitos estão sendo enganados nos dias de hoje. Essa mensagem vai ser transmitida? Amém. Quem puder, compartilhe do seu Face, para que essa mensagem chegue a corações que estão sendo enganados por homens, por líderes, por igrejas que não têm pregado o verdadeiro evangelho. Não sei se está todo mundo comigo, mas o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Capítulo 9 do livro de Josué. Quem puder, mesmo sentado, abra a sua Bíblia, vai lá no verso 3. Josué 9, 3. Encontramos aqui a história de um povo chamado Gibeonitas. Esse povo vem aqui nesse contexto enganando o povo de Deus. Atenção, povo de Deus. Quando nós somos enganados, essa mentira nos faz nos afastar do propósito do Senhor em nossas vidas. Há um propósito de Deus, há uma vontade do Pai, há uma necessidade da igreja, ou seja, há um propósito. E esse povo que através desse engano foi enganado, eu quero me basear nesta mensagem de hoje. E à medida em que eu meditava durante as últimas madrugadas, eu tentava extrair deste texto alguns princípios para a edificação das nossas vidas. E veio uma série de perguntas à minha mente, ao meu coração. E as respostas que Deus me deu nas últimas madrugadas me ajudaram a entender o que o Senhor desejava primeiramente me ensinar. E eu sei que o Senhor não quer ensinar só a mim, não. Ele quer ensinar a lideranças, a diaconia, a membros, igreja madura, talvez de 10, 20, 30 anos já frequentando o evangelho, a igreja, uma congregação. O Senhor, Ele quer falar conosco. Assim eu creio e orei que Ele me preparasse. Por isso eu convido você a fazer essas perguntas comigo. Elas não são somente minhas. E a primeira delas foi: como os gibeonitas, esse povo, enganou? Como é que eles enganaram Josué? Como assim o pastor está dizendo que em alguns momentos, alguns líderes, pastores, mensagens pela internet, como é que é isso, ser enganado? Como é que esse povo foi enganado? Foi essa a primeira pergunta que veio à minha mente. A segunda: como é que Josué, um líder, um homem de Deus,
tão experiente conseguiu permitir-se esse engano? E aí veio as respostas claras. Nesse texto aqui que eu vou ler agora com você, o verso 3. A minha versão, Almeida atualizada 2017, vai mudar um pouquinho só a sua. Vai dizer assim o verso 3: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, o verso 4 vai dizer, usaram de astúcia, ou seja, de estratégias, usaram de planejamento. Você já parou para pensar que talvez alguém esteja nesse momento usando de alguma estratégia, de algum planejamento para enganar o seu coração, enganar a sua vida, enganar a sua mente? Sim, esse povo usou de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores. Eles articularam, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos. Verso 5: calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial, ou seja, no acampamento, no local onde eles preparavam-se para a guerra, em Gilgal, e lhe disseram, ou seja, afirmaram, determinaram a ele e aos homens, que a versão vai dizer servos dele e de Israel, soldados talvez: viemos de uma terra, ou seja, de uma nação, de uma região distante, e queremos que vocês façam conosco uma aliança, façam um acordo, façam um pacto. Até aqui, igreja. Quando eu li isso aqui, percebi que havia um povo, os gibeonitas, aonde eles foram primeiramente, no primeiro pensamento que me vem, dissimulados, um grupo de homens que se equiparam para aparecerem uma delegação oficial de uma cidade estrangeira. Esse foi o primeiro objetivo deles. Suas roupas, suas comidas, seus equipamentos foram todos projetados para dar a impressão de que estavam em uma viagem longa, cansativa, difícil, e de uma cidade muito distante, porque de alguma forma eles, os gibeonitas, conheciam o que o Moisés havia ensinado sobre a possibilidade de Israel fazer um tratado de paz. Olha que interessante, os gibeonitas, homens de um outro povo, sabiam o que o povo de Deus conhecia e fazia de acordo com as suas leis. Você acha que aqueles que querem intentar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, contra o que você tem, eles não estão interessados também e não sabem exatamente a forma que você reage, a forma que você dá uma resposta ao que lhe é solicitado? Sabem, como esse povo que sabia do tratado de paz que fariam com os povos. Lá em Deuteronômio 20, 10, preste atenção, vai dizer assim: quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Verso 11: se os seus habitantes aceitarem abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Verso 15 vai dizer: é assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Ou seja, ciente disso, eles decidiram usar a palavra de Deus segundo os seus propósitos. Aqui que eu queria chegar, aqui que eu quero aplicar com a igreja. A palavra do Senhor
ela não é para o meu propósito, ela não é para o que eu penso, ela não é para aquilo que você almeja, ou deseja, ou quer para a sua vida, nem para mim, nem para pastor e nem para líder nenhum. Mas não é isso que nós temos visto, pelo contrário. E aqui nos mostra que como o inimigo sabe como usar a palavra de Deus para seus propósitos próprios. O inimigo conhece a palavra do Senhor. O diabo também sabe aquilo que está no teu coração. Às vezes nós nos esquecemos disso. Mas agora eu não quero falar do diabo, não. Eu quero falar do nosso engano, da nossa visão pequena, do nosso coração meio que perdido, desligado daquilo que o Senhor tem falado e quer falar conosco através da sua palavra. Por isso esta palavra de alerta, por isso que eu creio que Deus chegou para este povo e os alertou, como diz em Mateus capítulo 4, no verso do 5 ao 7. Então a primeira coisa que eu digo, mais uma vez nesta noite, tome cuidado com as mensagens nos quais você tem buscado para satisfazer o seu ego, as suas necessidades, o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos. Porque aqui acabamos de ler que o simples citar de textos bíblicos não descreve a verdade, nem sempre. O texto, a Bíblia, a palavra de Deus precisa estar conectada tanto ao contexto bíblico quanto também ao histórico. E eu tenho aprendido a cada dia que como pastor a minha função é uma só: é ler um versículo bíblico aqui neste lugar e explicar este verso, não mais do que isso. Se eu começar a tentar encontrar informações humanas, desconfie até mesmo de mim. E toda leitura e toda fala, vá procurar a sua intimidade com o Senhor, vai procurar ter um tempo no qual o Senhor venha a falar com você diretamente também, porque Ele quer reforçar. Aqui nós começamos a ouvir Deus falar e continua na nossa casa, e continua no nosso trajeto para o nosso trabalho, e continua sempre a falar conosco. Aqui a distância de Gilgal a Gibeão era de apenas 40 quilômetros, era próximo em relação ao que ele estava a dizer. Satanás é um falsificador e se disfarça como um anjo de luz. Mas por que o pastor está dizendo isso? Igreja, 2 Coríntios 11:14, você não precisa ler agora ou abrir, mas em casa você medite, porque diz que Satanás lá, sim, é um falsificador e se disfarça como um anjo de luz. Não sou eu que estou dizendo. Tem dias que eu fico muito preocupado, mas muito preocupado com essa igreja que nós estamos nos tornando, e por isso eu tenho pregado tanto em cima dessas questões, até que eu perceba e veja que algo começa a mudar através de nós, através de homens e mulheres que estão aqui, através desta igreja, porque até agora parece que todos nós estamos realmente desconectados, distantes, e ainda não entendemos o que realmente Deus, Ele quer e espera da nossa adoração a Ele, da nossa humilhação, do nosso arrependimento, do nosso reconhecimento de quem nós temos sido.
Por isso eu orei antes de vir para cá, pedindo: Senhor, me ajuda a mostrar à igreja que não só Satanás é um falsificador, não, muitas das vezes nós também somos, contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra os projetos, propósitos, vontades que Deus tem para nós, e Ele tem para cada um de nós. Só que, obviamente, uma sociedade capitalista nada contra isso, pelo contrário, como eu desejo para cada um aqui crescimento, conquista, sonhos, mas não podemos confundir aquilo do que Deus quer para as nossas áreas, das nossas vidas, com o que nós viemos aqui fazer neste lugar. Não podemos confundir. Quando adentrarmos a esse templo e dermos um ao outro as mãos, porque aí já muda tudo. Eu não sei se você já orou, mas existem centenas de adolescentes lá, tendo a sua vida transformada neste momento. Neste momento. Alguns aonde os pais já haviam desistido deles. Alguns já envolvidos em situações tão cedo, tão jovem, complicadíssimas, que só o Senhor. E talvez a gente não tenha ainda orado por eles que estão a chegar, e por isso esse preparo, esse carinho todo, para que eles continuem nesta noite aqui a receber algo de maravilhoso, de grandioso, de bondoso, o melhor que eles podem receber nas suas vidas. Muito mais terá o Senhor para eles, mas se eles entenderem e aceitarem e darem a autorização, abrirem o seu coração, a sua mente, para receber esse Deus que está aqui neste lugar, neste momento, a falar conosco, a conduzir a sua igreja. Vai dizer lá em 2 Coríntios, então, 11, 13 e 14: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, Satanás também tem os seus falsos apóstolos, e também tem os seus trabalhadores fraudulentos contra nós, em ação neste mundo. E qual é a ação deles? Qual é o objetivo deles? Cegar aqueles que estão perdidos, e buscar também desviar os crentes. Ou você tem alguma dúvida disso? Recebi um convite para pregar numa igreja, me senti lisonjeado primeiramente. Meu Deus, será que eu tenho condições de pregar lá? Igreja muito grande, muito conhecida, renomada. Comecei a orar a Deus, se eu deveria ir mesmo. A primeira coisa, que o convite batia exatamente no domingo, dia no qual eu tenho compromisso aqui com a igreja. Só sairia por uma questão de ir a uma igreja, se fosse Nova Vida, né, do nosso contexto, da nossa amizade. Mas foi a primeira coisa que me tocou. Ou seja, o compromisso que eu tenho com essa igreja, com esse povo, que também tem um compromisso comigo. O segundo foi a temática tratada. A temática era um culto que se denominava Vitória. Eu falei: eu não sei pregar vitória. Ficou ruim para mim. A vitória que eu sei pregar é a vitória da minha vida, no qual eu tenho a cada dia buscado cada vez mais, e pretendo em Deus, coitadinho de mim, mas buscá-lo a cada dia mais, e conhecer das suas maravilhas, e conhecer das suas vontades,
e ouvir o que Ele tem para falar comigo em relação aos meus pecados e meus erros. E por isso eu orava agora há pouco, pedindo que Deus falasse com cada um aqui também, exatamente a sua vontade, aquilo no qual Ele tem aqui para corrigir a cada um aqui. Ele tem coisas para corrigir em todos nós, e não depende dele, depende da gente, porque não somos merecedores, mas pelo seu amor, pela sua graça, Ele está aqui para nos recuperar, para nos salvar, para nos tirar da condição que estamos. Muitos de nós, num caminho sendo trilhado para o inferno, como diz aqui, de engano, de fraudes. Ele está aqui para cegar, Ele nos rodeia para tentar nos fazer ficar perdidos. Não, pastor, mas isso não é palavra para crente. Não, é assim. Os crentes de hoje estão perdidos, desligados, desconectados. Não temos mais compromisso com Deus, não temos mais compromissos com a sua palavra. Temos compromisso conosco, com o nosso bolso, com as nossas necessidades, desejos, sonhos. Por isso eu creio que há muitos, e um desses convites, sim, me parecia essa igreja que me daria uma boa oferta, mas não faço o que faço hoje, que é pregar a palavra do Senhor por questão de oferta. Faço por amor ao Evangelho, e porque um dia alguém fez para me salvar, para me mostrar quem é esse Deus. Culto é culto. Não tem esse negócio de culto da vitória, o culto disso, o culto daquilo. Não tem. Esse povo foi mentiroso, pronto. Uma igreja grande, um pastor conhecido, e fui pesquisar um pouco da vida desse homem, mas eu não quero falar desse homem, eu quero falar desse povo. Gibeonitas foram mentirosos. Josué 9, vai lá no verso 7 comigo, só para que a gente possa entender um pouco mais. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então o verso 8 vai dizer: disseram a Josué: somos seus servos. E Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante. Não, vieram nada, mentira. Por causa do nome do Senhor. Igreja, muitos estão dizendo a mesma coisa. Por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez do Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Verso 11: por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Eu não sei que tipo de proposta você tem recebido nos últimos dias. Eu não sei que tipo de aliança que estão tentando fazer com você. Eu não sei que tipo de convite você tem recebido. Eu não sei que tipo de chamado alguém tem feito a você em outra igreja, em outro lugar, em outro ministério. Eu não sei para onde profissionalmente estão tentando te levar. Eu não sei. Mas quando eu leio esta passagem, eu entendo que Deus está a dizer para nós aqui nesta noite: tome cuidado. O sinal de alerta se acende,
para que possamos, antes de tomar qualquer tipo de decisão ou de ouvir alguém, possamos primeiramente ouvir Deus falar conosco e nos dar paz para a tomada de qualquer decisão que possamos tomar. Verso 12: este nosso pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e estas nossas roupas e essas nossas sandálias já envelheceram, por causa da longa viagem. Dissimulados, mentirosos, falaram que vieram de um lugar distante, mostraram os pães secos e mofados, bolorentos, como se tivesse sido feito antes da sua saída. Falaram das suas conquistas antigas, pois se citassem as atuais, revelariam que eram mentira. Usaram o temor do Senhor. Atenção, igreja, o povo israelita temia ao Senhor, e eu não tenho dúvida que nesta tarde quem está aqui teme ao Senhor, porque senão não estaria fazendo uma outra coisa, mas escolheram estar na casa do Senhor porque o temem. Satanás sabe como usar mentiras, até mesmo religiosas. Tomem cuidado, para dar a impressão de que as pessoas estão procurando conhecer o Senhor nosso Deus. Quando alguém vem até mim e fala assim: pastor, estou indo para uma outra igreja, para um outro ministério, a primeira coisa que eu faço é apresentar esse estudo. Se for de Deus, se for direção, se for a uma igreja onde pregue a palavra. Pastor, mas tem igreja que não prega a palavra? Tem. Aliás, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu também não quero levantar nenhuma polêmica, nenhuma preocupação, mas eu me preocupo com a minha vida. Mas eu nunca vi um tempo tão difícil de se pastorear, de se servir, do que um tempo como esse. Quantos pastores, os mais maduros, sabem, têm caído, têm desistido, alguns têm tentado até mesmo, no final da sua vida, o suicídio. E isso precisa abrir os nossos olhos e saber que alguma coisa está acontecendo, e de muito errado, inclusive dentro das igrejas. É um tempo de nos conectarmos a Deus, tirarmos toda a frieza, tirarmos toda a dureza e deixar Deus trabalhar e falar. Mas como é que eu vou ouvir Deus se eu não busco? Como é que Ele vai trabalhar se eu não me comprometo? Como é que Ele vai fazer uma mudança se eu não mudo? Como é que Ele vai agir e me restaurar e me libertar e mudar a minha vida se eu não assumo com Ele um compromisso, primeiro de reconhecimento das minhas falhas, do que eu tenho sido, do que eu tenho feito. E o culto ao Senhor é para isso, somente para isso, para deixar Ele falar, para deixar Ele agir, para deixar Ele fazer, e não para que as bênçãos caiam sobre a minha vida. Elas virão, elas serão acrescentadas, cada uma no seu devido tempo, quando nós estivermos preparados. Mas cultuar a Deus é reconhecer de verdade quem nós temos sido. Faça isso hoje, não deixe para amanhã, não deixe para depois. É hoje, hoje é o dia. Eu comecei essa mensagem dizendo: cuidado. Antes de tomar uma decisão, peça a Deus discernimento. Não vai fazendo de acordo com a sua vontade, não vai fazendo de acordo com os seus conselheiros. Eles são de Deus,
Você já orou a Deus? O seu coração está em paz? O seu cônjuge está de acordo? Os seus pais já aprovaram, assinaram embaixo? Mas não é isso que a gente tem visto hoje. Casamentos que chegam ao fim porque há alguma diferença e um não ouve o outro, quanto mais ouvir Deus, quanto mais pedir direção, discernimento do Senhor. Vivemos um tempo onde pais não ouvem mais os seus filhos e os filhos não ouvem, quanto mais ouvir os seus pais ou os seus avós. A experiência, como diz a Bíblia, os anciãos, não, isso não existe mais. O bispo estava lá tarde agora a preparar uma mensagem para pais e filhos. Imagino eu os tópicos. Correção sim para filhos, mas também para pais que estão completamente desconectados dos seus filhos e querem se conectar a Deus. Eu tenho me vigiado muito em relação como é que eu tenho ocupado o tempo do meu filho. Se é com celular, se é com internet, se é com computador, ou se é com a minha presença. Se é com as músicas que ele vai aprender nos canais fechados e na internet, ou se será nas músicas do Senhor, nosso Deus. Eu tenho pedido a Deus, me ajuda. Não me deixe me enganar. Não se deixe, igreja, se enganar, nem das ações dissimuladas dos líderes que temos visto aí para fora, não aqui, lá fora. E como tem mentiras revestidas de piedade religiosa, essa é a verdade. Mas que você nesta noite possa pedir discernimento a Deus. E lembra que eu falei no início, uma das perguntas que fiz e que falei: como pode Josué e líderes tão experientes, como esses homens puderam ser enganados? Como? Se eles foram, será que nós também não podemos? Por que Deus não lhes deu o discernimento da mentira? Por que tudo isso aconteceu? Por que os gibeonitas conseguiram enrolar Josué e aquele povo de Israel? Vá comigo lá em Josué 9. Josué 9, verso 14. Esse eu quero que você leia comigo. E olha o que Deus vai falar conosco aqui nesse verso. Josué 9,14 diz assim: os israelitas, eles examinaram as provisões dos heveus. Os israelitas, eles consultaram sim as provisões, os conhecedores, os estudiosos, sim, ok. Mas o final do verso, na minha versão, vai dizer: mas não consultaram o Senhor nosso Deus. Igualzinho a nós. Tem uma decisão importante, tem algo a fazer, tem uma atitude a tomar. Consulte o Senhor. Verso 15: então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhe poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Esse é o motivo, e é bem simples. Josué e os príncipes de Israel eram impetuosos, eles eram corajosos, eram conhecedores, igualzinho a nós. E por isso eles não acharam necessário consultar Deus. Nós também não consultamos. Saímos falando, saímos fazendo, saímos comprando, saímos
passando o cartão, saímos assinando, saímos financiando. E depois vem os problemas, as consequências, porque elas virão. A conta chega e tem que pagar. Esse povo tinha toda a informação necessária, sim, humanamente falando, para tomar aquela decisão imediatamente. Eles tinham. Eles andavam pelo que viam e não pela fé. Eu não sei se há alguém aqui que anda pelo que vê, que decide pelo que entende, mas o meu convite nesta noite é que você passe a andar pela fé em Deus, no Santo Espírito dele que está aqui, a falar conosco, a nos mostrar a vontade dele, a nos fazer entender que somos um corpo e que precisamos sim viver em unidade, mas primeiramente com ele, depois com a nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos líderes, com os pastores, e não mais sozinho como temos andado, cada um para um canto, cada um para um lado, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua agenda, cada um com os seus afazeres. Como eu fui tocado pelo Senhor naquele dia da comunhão lá na estância. Que momento lindo! Não só por poder ver o meu filho espalhado naquele espaço lá, brincando, soltando cafifa, jogando bola, indo para a piscina, mas por poder ver a alegria da igreja em estar assim em comunhão um com o outro. Para onde você olhava, você via Deus presente nas conversas, nos grupos. Não ficamos mais no nosso mundinho, do nosso ministério, não, nós ultrapassamos essas fronteiras. Foi lindo, foi maravilhoso. Teve uma dinâmica lá muito interessante, e ali eu aprendi que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, e que eu preciso muito mais do que você, do que eu imaginava. Eu tenho uma necessidade de estar próximo, de falar de Jesus, de ajudar, de querer fazer alguma coisa. Usaram lá umas bolas e disseram: segura aí, pastor, segura aí, bispo, e colocaram umas 10, não mais do que isso. Eu acho que eu consegui segurar 3. As outras 7 eram talvez 7 vidas nos quais eu sozinho não posso ajudar, não posso cuidar. Aí chegaram os irmãos, né, e seguraram as bolas, as vidas, as pessoas que estavam ali representadas. E eu pude aprender um pouco mais naquela dinâmica, um pouco mais naquele dia. E que esse aprendizado chegue a toda a igreja, e que possamos nos ajudar mais, como ministério, sim, um ministério ajudando o outro, mas ajudar as famílias, ajudar esta igreja, ajudar o bairro do Colomandê, efetivamente, de forma ativa, fazer alguma coisa pelos nossos vizinhos, pelos moradores dessa rua, por aqueles que passam aqui na frente e ainda não conhecem o Senhor. Eu passo no sinal aqui no Colomandê e não vejo a igreja ali. Cadê os jovens? Cadê os adolescentes que naquele horário podem estar ali? Eu passo por alguém que está ali naquela praça ali precisando de um apoio, eu não vejo a igreja lá. Mas pastor, isso não cabe à igreja, isso é Estado. Será? Será que também não cabe a nós? Será que não há uma parcela de responsabilidade que precisa ser assumida por esta igreja, ou seja, por mim e por você? Será que nós não devemos bater? Eu sei que às vezes é chato, você está dormindo, você está no sofá, você está vendo o seu filme, a sua importantíssima série, e alguém lá para falar de Jesus. Separar uma tarde de sábado para aqueles que trabalham um dia de semana, separar a parte da manhã para aquele que trabalha à tarde e à noite,
e começarmos sim a bater nas casas e falar assim: há uma igreja naquele lugar, há um ministério naquele lugar, e eu venho aqui me colocar à disposição de saber se você precisa de alguma coisa. E dependendo do ministério que for, você procurar aqui alguém que possa ir lá ajudar, e alguma coisa ali acontecer, primeiro humanamente, para que Deus possa habitar também naquela casa, para que aquela família seja salva, para que aquele casamento seja resgatado, para aquele jovem que está nas drogas seja recuperado em nome de Jesus. Mas como a palavra vai invadir aquela casa? Como? Se nós não nos movemos, se nada fazemos. Mas aqui esse povo de Israel andava pelo que via e não pela fé. E depois de ouvir o discurso dos estranhos e examinar as evidências, Josué e seus líderes concluíram que os homens estavam dizendo a verdade. Não estavam, mas ele achou que estava. Eles adotaram a abordagem científica em vez da abordagem espiritual. O meu convite é que você coloque todo o teu conhecimento, toda a sua teologia, todo o seu pensamento ao respeito de qualquer que seja o assunto de lado, e passe a olhar de forma com olhos espirituais. Somos igrejas, somos povo de Deus, somos homens e mulheres dependentes de Deus, mas parece que esquecemos disso. Tudo aqui era muito lógico, tudo era convincente, mas estava tudo errado. Há uma querida irmã que muito me ama, que me mandava umas mensagens por zap. Eu recebi a primeira, a segunda e a terceira. O cara era um ambiente escuro, uma luz em cima, ele era o cara. E ele falava coisas lindas, e eu comecei a ver aquilo e comecei a me emocionar. Puxa, que bonito, que bacana, que legal. Mas eu passei a perceber que aquela fala não trazia Deus, trazia emoções. Ela atendia meu ego, ela não me ensinava, ela não me exortava, ela não me corrigia, ela não me levava a arrependimento, ela não me levava a mudança. Aí eu fiz o favor de pegar o telefone, mandar uma mensagem para ela. Eu queria conversar com a irmã. Acredite você, ela nem fala mais comigo, ela não aceitou. Igreja, o que eu estou querendo dizer é que aqui desse púlpito, quando nós estivermos aqui, ou eu, Renato, ou o bispo, ou algum diácono que aqui assumir, nós não vamos ficar contando historinha para massagear o teu ego, não. Nós não vamos ficar dizendo coisinhas para você sair daqui feliz com o que você ouviu, não. Nós vamos pregar a palavra do Senhor. Nós vamos falar a vontade do Pai. Nós vamos levar você a sair daqui reverberando, sim, esta palavra, e chegar em casa. Deixa eu estudar o que o pastor André está dizendo, se isso é verdade mesmo, se é tudo isso que ele está falando, se essa história é real, se esse povo foi realmente enganado. Quem são os gibeonitas? Espera aí, que é isso aí? Aí sim, essa palavra entrou no nosso coração. Porque não ficou na minha limitação. Aí você foi para casa com a sua inteligência, com o dom que você tem, com o talento que você tem, com o que Deus tem te dado, e aumentou o alimento. Você mesmo produziu mais alimento dos céus para a sua vida, porque é o que o Senhor tem para nós. Então não se limite apenas no que eu falar. Chegue em casa e deixa isso trabalhar na tua alma. Sente com a sua família, se não hoje, amanhã, mas sente e veja o que o Senhor está a te dizer. Passe esse conhecimento para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus avós. Mas passe, faça alguma coisa. O simples ato de compartilhar uma mensagem, mas uma mensagem de verdade,
Mensagem onde Deus seja o centro, onde Jesus Cristo seja lembrado, onde a sua cruz, os seus feitos, o seu sangue seja honrado aqui neste lugar. Essa sim, aí tu passa para centenas, passa para milhares, manda pelo Zap, coloca no Instagram, coloca no Facebook, mas fale também através das suas redes sociais desse Jesus. Fale pelo seu Zap, abençoe vidas, abençoe famílias. Aqui, o que eu considero pior é que Josué cometeu o mesmo erro com o povo em Ai, no capítulo 7, e ainda não haviam aprendido a esperar no Senhor e buscar a sua direção. Aprenda a esperar no Senhor. Precisamos aprender a ter a direção do Pai, e não mais buscar a igreja, o Deus, não, como compradores que optam por um produto, uma escolha. Não escolha mais mensagens pela internet desta forma e nem reproduza-as. A irmã me disse que ela era merecedora de ouvir uma mensagem daquela. Nós não somos merecedores de nada, somos miseráveis, pecadores, falhos, igreja. O que nós temos é que reconhecer que somos servos que esperam as ordens do seu Senhor. Não, eu sou o filho amado, somos, mas a Bíblia também vai dizer que somos servos desse Deus, e não Ele é o nosso servo. E talvez hajam algumas pessoas aqui, inclusive eu, precisando ouvir isso aqui e reconhecer: eu não serei mais enganado, eu entendi que eu sou servo, eu entendi que eu tenho que obedecer à vontade do Pai, eu entendi que eu tenho que ler a palavra antes de uma tomada de decisão, eu entendi que eu tenho que buscar o meu bispo, meus pastores, os meus diáconos, os meus líderes, antes de tomar uma decisão de qualquer que seja. Mas a pessoa já chega: eu quero uma carta, eu quero ser transferida, eu quero fazer isso. Mas você não quer nem ouvir o que... Não quero. Esse é o povo de Deus nos dias atuais. Ai de mim se eu batesse lá no gabinete do pastor Haroldo naquela época e dissesse: pastor, arrancava minhas duas orelhas. Se você determinar em seu coração de fazer hoje a vontade de Deus, Ele fará a vontade dEle ser conhecida na sua vida. Eu não sei se todos estão preparados para isso, mas eu quero nesta noite, eu quero sim determinar, isso eu posso, mas nada além disso. Eu não posso chegar aqui e dizer: eu determino na sua vida alguma coisa. Quem sou eu? Quem determina é Ele. Mas posso sim escolher, determinar para mim, sim, o meu coração, sim, vai a partir de hoje fazer a sua vontade, Deus. Esse é o cerne, esse é o centro desta mensagem. E Ele virá com o seu Santo Espírito, Ele me visitará nas minhas madrugadas, Ele me acordará nas noites e falará intimamente ao meu coração a sua vontade. Ele vai dizer: filho, não faça isso, filho, faça aquilo, filho, vá por aqui, porque é assim que Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. João 7,17 vai dizer que se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo.
Provérbios 3:5 vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie em que, igreja? No Senhor. Tem muitos confiando em homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Como a Bíblia é perfeita. E reconheça o Senhor, verso 6, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versos 5 e 6. Então reconheça o Senhor aqui nesta noite. Reconheça esse Deus em todos os seus caminhos, porque é Ele quem vai começar nesta noite a endireitar as nossas veredas, as nossas estradas, os nossos caminhos, os nossos negócios, a nossa família, o nosso casamento. É nesse Deus que eu estou a falar. Muitos servos de Deus vivem a sua vida cristã numa sucessão de altos e baixos, simplesmente porque tentam conduzir a sua vida do mesmo modo como Josué e os príncipes de Israel fizeram com os gibeonitas, não consultando o Senhor. Consulte a Deus aqui nesta noite. Nós vamos louvar mais um hino. E nesse louvor eu quero convidar a você, enquanto eles se preparam. Lembra que o título dizia assim: cuidado. Cuidado. Cuidado para não sair daqui sem ouvir Deus falar com você, apesar de tanta gritaria. Eu não falo sobre a minha fala, eu falo sobre o íntimo da tua alma, aquilo que Deus está falando com você. Não faça como Josué, não faça como os israelitas fizeram. Comece a consultar esse Deus, comece a perguntar a Ele, e deixe Ele confirmar, e deixe Ele falar. Não faça como eles faziam, confiavam no seu treinamento acadêmico, confiavam na sua lógica, e por isso, creio eu, que desconheciam a voz do Senhor. E por isso, da mesma forma hoje, muitos irmãos que de tempos em tempos caem nas suas ilusões, nas suas mentiras, dos nossos próprios sonhos, porque muitas das vezes nos enganamos nos nossos sonhos. Outras vezes somos enganados pelos nossos inimigos, mas muitas das vezes também nos nossos sonhos. E como é que eu não me engano, pastor? Aprendendo a consultar ao Senhor em tudo na sua vida, em tudo, até para aquilo que parece indispensável. Eu tenho, antes de qualquer coisa, orado ao Senhor, para que eu não venha me arrepender sobre nenhum efeito especial satânico, e não na realidade daquilo que Deus tem para mim.